gente começa falando de saúde dos pés agora no inverno. Como eu falei, o cuidado tem que ser redobrado. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio a Vera Lúcia, do Biela, podóloga. Prazer, seja bem-vinda. E a Dagmar Costa, também podóloga, aqui conosco. Obrigada. Meninas, tem que ter um cuidado redobrado. A gente sabe que se usa muita bota, sapato fechado, baixa temperatura. O que pode causar isso para o pé? Nesta época do ano é quando a gente percebe que as pessoas começam a modificar o tipo de calçado. Sai da sandália e vai para os calçados fechados. E o que mais a gente verifica no dia a dia é que começa a aparecer os fungos. E os fungos são provocados normalmente por mau uso ou má higiene de alguns calçados. Por exemplo, a gente tem uma região extremamente úmida que é Florianópolis. E todos os calçados, que a gente não tem uma casa muito grande, não um armário muito grande, soca tudo em qualquer armário e de qualquer jeito, tudo amontoado. E esses calçados vão ficando com mofo. Então, quando a gente tira do armário, está cheio de branco, aquilo é mofo. Então, aquilo tem que ter um cuidado, porque normalmente o que as pessoas fazem? Limpam o calçado só por fora, só onde a gente vê. Aí é que mora o perigo, porque a hora que a gente coloca o pé dentro do calçado é que está mais cheio de fungo ainda, que aquele branco, aquilo ali são fungos. E na pele, é claro que ela vai absorver melhor com a umidade, né? Vai provocar esses fungos, principalmente nas unhas, nas frieiras que aparecem. Isso tudo é provocado por fungo. E muitas vezes pelo calçado que não foi higienizado antes de retornar para o uso. Então eu sempre recomendo fazer um cuidado com esses calçados. Tirar tudo antes de esfriar, aproveitar essa semana, esse feriado que tem agora. Se tiver sol, melhor ainda. Tirar esses calçados do armário, passar lisoforme neles, que é spray, que é um bactericida, um fungicida, colocar de volta num saco plástico e colocar no sol por 24 horas. Que isso vai ajudar vai fazer bactericida e fungicida e vai ajudar a secar esses sapatos que também estavam guardados no armário. Isso é uma dica valiosa para o pessoal não ter fungo no inverno. Isso para preparar o sapato e depois a manutenção? A manutenção do sapato usou o sapato um dia, deixe pelo menos 24 horas e alterne com outro. Se eu não tenho um calçado, principalmente, mas normalmente as pessoas recebem um sapato só para trabalhar, que é o sapato de uniforme. Então eu recomendo trocar a meia. Se esse pé transpira muito, então que leve uma meia e troque na metade do dia essa meia. Mas é importante que troque a meia. E uma coisa que a gente pode também usar para prevenir também, principalmente as pessoas que têm chulé, que também é provocada por fungo, é lavar a meia e na última água enxaguar com água de vinagre. 1 colher de vinagre num litro d'água. Mas é importante isso. Isso ajuda também a prevenir a micose e a frieira. Você falou de chulé. O talco, ele ajuda também a prevenir ou só previne o mau cheiro ali, o chulé? Não, ele ajuda porque ele mantém o pé mais seco. Mas o que a gente normalmente percebe é que as pessoas, em vez de passar o talco no pé, empapa o sapato. No sapato. No sapato. Aí não resolve, porque aquilo vai criando uma papa dentro do calçado e o que era para ser benéfico acaba sendo prejudicial. Então o talco é para passar no pé e não colocar dentro do calçado. Teria que passar no pé, colocar a meia e aí sim o sapato. E uma coisa importante que a gente tem que salientar também é que quando o pé está usando só sandália, né? Então está acostumado com aquela pele gostosa e tal. Quando a gente vai colocar um sapato, essa pele do pé não está preparada ainda para os atritos. Então eu recomendo sempre o uso de meia ou sapatilha para colocar um sapato no pé, até que a gente vai se moldando melhor esse calçado no pé, porque sem meia a gente tem uma lesão, vai provocando mais atrito, e a meia diminui o atrito da pele do pé com o sapato. Dagmar, se você quiser falar um pouquinho, você pode interromper. Até pelo fato de prevenir o calo, né? Sim. Porque o que acontece? Tu vês, como ela estava falando, de uma estação que tu usa sapatos abertos, né? Daí quando tu colocas um sapato fechado, o que acontece? Tu tem que proteger esse pé, né? Para não ter o atrito que vai formar o calo. O que a gente mais vê na clínica é o problema de calos e calosidades, né?
Então, assim, ó, a meia é essencial, principalmente de algodão que não tem a costura, né? Porque a costura também provoca, né? Além de lesões, né? Provoca calos também. Geralmente no verão a gente usa mais sandália, abertinha. E aí no inverno a gente tem um sapato que nem você tá usando, né? Uhum. Que é mais esse bico mais fino. Tem que tomar cuidado com esse bico também? Não, assim, ó, se esse bico que eu tô usando, né, tiver um espaço de 2 centímetros, né, do meu hálux, que é o dedão, até a ponta, esse aqui é o ideal. No caso, eu uso o bico assim, né, um sapato assim. Agora, tu não pode deixar o teu dedo, né, o dedão hálux, né, junto ao bico aqui, ó. Porque não pode espremer o dedão, Não né? pode espremer o dedão, porque daí, o que tu vais ter com isso, né? Formação de calo, encravamento de unha, né? E tu pode provocar lesões também. O que é mais comum no inverno? Por quê? No inverno são as unhas encravadas, exatamente por erro de calçado, por tipo de calçado, porque, como a Dagmar falou, tem que ter no mínimo 2 centímetros de ponta, de sobra de ponta no calçado de bico fino, tanto homem quanto mulheres, porque os homens também hoje têm uma tendência ao sapato um pouco mais afunilado, né? Tá. Então essa distância é importante, e o que os dedos, quando for comprar, isso é uma coisa muito importante de observar, que todos os dedos se mexam dentro do sapato. Se o pé, sentir que o pé está travando, que os dedos não se movem dentro desse calçado, esse não é o calçado certo para você comprar. Talvez você esteja comprando um número menor do que o teu pé, que é uma coisa muito comum, né, Dag, da gente ver na clínica, é que as pessoas estão usando sapato menor do que o seu pé. E isso não é só um mês ou uma temporada, isso às vezes é por muitos anos. Porque às vezes emagrece, às vezes a pessoa engorda e tal, e ela continua usando o mesmo tamanho de sapato. E o pé engorda junto com o corpo, emagrece junto com o corpo. E as pessoas não se atinam Às disso. vezes acham que alcançou uma idade que o pé não vai. Na verdade, Exatamente. Ele pode inchar, ele pode ficar mais gordinho e mas pode não mudar crescer o número. em tamanho. Tá. Né? E acontece, a gente vê muito isso, de provocar lesões sérias em unhas por erro de calçado, por erro de tamanho de calçado. E a gente mede o pé e diz assim, nossa, mas eu não sabia que eu usava um 38. E o que a gente também percebe é que a população está aumentando a numeração de sapato. A geração da minha mãe, a geração da minha avó tinha um pé 35, 36. E essa geração das minhas sobrinhas, das nossas filhas, já estão no 38, 39, 40. E a gente percebe também, como a gente também tem a loja agregada junto à podologia, que nesses 15 anos que a gente trabalha também com calçados, a população está mudando, a população mais jovem está mudando o tamanho da numeração do sapato. Você falou na cliente que usa sapato errado, a gente tem uma cliente aqui, vai mostrar só o pé dela, né? Mas ela é um caso como esse, né? Ela usou um sapato que não era do número dela, isso? Desde criança ela vem usando um sapato errado, né? Um sapato achando que o pé era menor do que é. Então ali ela provocou várias lesões, né? Da unha, a unha do dedo maior, que é onde é a maior área de atrito, é onde está mais lesionada. Mas todas as outras sofreram também com isso. Inclusive ela tem calosidade sobre os dedos, provocada por tamanho de calçado errado. E ela foi descobrir há pouco tempo, quer dizer, essa moça tem 21 anos. Ela passou toda a adolescência dela usando numeração de calçado errada, achando que era o número dela. Aí quando ela foi uma primeira vez na podóloga, é que foram ver e conversar e tal, pegar a informação dela, e a gente percebeu que ela estava usando sapato tamanho errado. E o que aconteceu nesse caso? Ela disse que a unha caiu várias vezes? Várias vezes. Várias vezes, até pelo calçado apertado, né? O que acontece? Ela lesiona, né, o hálux que a gente viu, que daria para mostrar de novo o pé dela. O pé dela. Olha lá, ó, tá vendo? Tá muito lesionado ocorreu ali ó, um descolamento Ana, levanta da um pouquinho unha. o seu pé assim, pra gente ver. Olha, ó. Ocorreu um descolamento e ali também é um campo aberto para ela adquirir uma micose. Tá vendo? E o outro dedo dela, o dedão, o hálux dela, se vocês prestarem atenção, ó, a forma dele, ó, é um encravamento. O que ocorre com isso? Lá na clínica a gente também tem procedimentos para
corrigir esse tipo de problema de unha. A gente trabalha com onicoórtices. E aí, como você trata uma micose no inverno? Aí é complicado porque tem que respirar, né, a unha, né? Como é que... Evitar o esmalte sempre, num processo de fungo, porque o que acontece muitas vezes também, aparecer um fungo, as pessoas, a primeira coisa que faz é cobrir com esmalte, achando que isso esteticamente fica mais apresentável, mas não vai resolver. Então você tem que dar realmente. E o inverno é boa hora para você realmente tratar do fungo e da micose. Então, mas aí você vai usar um sapato fechado, aí não... Você vai usar um sapato fechado, mas você vai estar fazendo o tratamento. Aí por isso que eu digo para usar o lisoforme, porque também não adianta você tratar só a micose com o médico, com tratamento medicinal que dá também. Tudo, ou a podologia junto, se você não fizer um tratamento dentro dos teus calçados. Porque, por exemplo, esse fungo não apareceu este ano. Este fungo vem há algum tempo. E aí eu estou pegando meus sapatos antigos, que já estão contaminados pelo fungo. Então, por isso que eu digo, usa o lisoforme, faz um preparo nesse calçado, principalmente onde é a área do dedão que é mais atritado no calçado, faz uma limpeza boa ali, coloca ele no sol e tal, esse sapato está pronto. Mas eu tenho que fazer isso toda semana, porque eu também tenho que trabalhar o sapato junto com o dedo. Tá, vamos ali mostrar, você trouxe algumas coisas ali também, né? De calçado. Olha, a gente tem que cuidar desses calçados. Olha, uma coisa que eu digo assim, sempre que for comprar calçado, as sapatilhas, por exemplo, olhar se ele tem alguma coisa macia, uma bananinha aqui atrás, se não tem costura, nenhuma costura pegando por dentro dos calçados, porque, por exemplo, aqui tem uma costura externa, né? Isso aqui pode ser que essa costura pegue exatamente em cima do dedo, menor dedinho. Isso vai provocar um calo. Então, passando a mão aqui, eu não tenho nenhuma rebarba, não tenho nada. Então, quando a gente for comprar o sapato, não é só colocar o sapato no pé. Além de colocar o sapato no pé, tem que sentir, passar a mão, como é que ele está o acabamento dentro, como é que está bem acabado, se tem alguma rebarba, alguma costura, porque com certeza essa costura vai prejudicar, ou provocar um calo, ou vai dar alguma dorzinha, né? Então procurar normalmente calçados sem costura. As botas, a gente quase não vê costura, né? Se a gente for ver olhar no mercado, as botas são os calçados no inverno que menos costura tem. Mas a gente tem que observar uma coisa nas botas, é o tipo também de solado, porque às vezes tu tá com uma bota super boa, maravilhosa, com bico fino e tal. E aqui você está pisando praticamente no chão, porque eu não tenho palmilha na frente. Então eu vou criar calosidade na parte plantar do pé. Tá. Aí quando eu tenho um sapato que é extremamente fino, na parte onde eu estou com maior apoio no salto, porque à medida que eu vou subindo o salto, eu vou diminuindo a área de pressão no pé. Então eu vou estar sobrecarregando uma pequena área. Vai jogar o peso mais para frente. E vou colocar todo o meu peso numa pequena área do pé. E claro que esse peso, essa região está sobrecarregada, ela vai criar calosidade, que é onde a maioria das mulheres tem, que é a calosidade plantar. Então eu recomendo sempre que se eu tenho um sapato extremamente de salto alto e que aqui é extremamente fino, existe umas palmilhas de silicone em que você coloca dentro do calçado para criar uma almofada, para diminuir também este atrito no chão e não sobrecarregar o metatarso, que são esses dedos que, à medida que eles estão reto, eles estão distribuindo peso, mas à medida que eles sobem, eu vou estar apoiando, sobrecarregando e sobre as pontas deles, né? Então é onde eu vou provocar dores e calosidade. Então existe palmilhas que te ajuda a suprir esta deficiência que os calçados têm. Você trouxe outros exemplos ali, né? Depois a gente pode mostrar também. Vamos voltar ali para ver? Tem bastante coisa aqui na mesa. Que são os protetores de calo. A gente tem protetor de calo adesivo. Esses são os adesivos. Ó, é uma infinidade. Esse aqui, por exemplo... A maioria de silicone, de que tipo de material? Não, existe no mercado vários tipos, tá?
Então, por exemplo, esses aqui são para joanete ou para calo maior. Este aqui para calo, calinho. Este aqui para calo daqueles que a gente não consegue encostar em lugar nenhum. Então tem os perfurados. Entre os dedos. Entre os dedos, nas áreas interdigitais, esses aqui. Então, esses são adesivos. Os adesivos, nem todos podem usar, por causa da cola, que vai provocando, ou que eu tenho uma pele extremamente sensível, né, ou tenho uma alergia. E esses aqui são os de silicone. Que os de silicone são feitos de óleo mineral, ele é extremamente maleável e que você consegue colocar no dedo. Por exemplo, eu tenho um calo interdigital. Interdigital é entre os dedos. E calo dorsal seria em cima do dedo do pé. Então eu consigo diminuir o atrito e ele é super macio. Então esse aqui não é descartável, enquanto que aqueles adesivos são descartáveis, esses de silicone não. Eu lavo e eles duram tempão. Importante colocar antes do problema, né? Antes de machucar. Antes do problema, mas se eu tenho alguma área que está dolorida, extremamente dolorida, pode usar um de silicone que além disso ele vai hidratando este calo e vai também amenizando o processo de dor. Tá. Tem aquela questão de não experimentar ou experimentar no começo da tarde, na manhã. O ideal tem isso de também, comprar sapato é no final do dia. Porque daí o pé já inchou, você já está todo dolorido, o que tem que doer o pé já doeu. E eu sempre digo assim, calçou um sapato, aliviou a dor, esse sapato já pode ser pensado em comprar. Este sapato eu calcei e ele não foi confortável, desista, porque ele não vai te servir. Vai ficar guardado no armário e ele não vai te servir. Tá? E andar pela loja, sair para comprar um sapato, mas com o intuito de comprar um sapato. Procurar. Que a gente sabe que hoje é difícil, né? Porque a gente compra conforto, naquele tempinho, né? Naquele que sobra. tempinho de sobra. E às vezes você compra, aliás, na maioria das vezes a gente acaba comprando errado. Porque não prova, quer provar um pé só. Não, tem que provar os dois pés, tem que andar pela loja, tem que sentir o sapato no pé. É sentir confortável. Isso é o mais importante, né? No inverno tem a questão da meia também, né? Você coloca uma meia, você tá comprando sapato, põe uma meia fina. Depois você chega em casa, tá mais friozinho, põe uma meia grossa. E aí aquele sapato pode apertar. Tem que ver isso também quando comprar, colocar. É importante saber, por exemplo, um determinado sapato, eu vou usar com que tipo de meia. Tá? Por exemplo, bota, a gente não usa só com a meia fina, né? Normalmente a gente usa com uma meia mais grossa. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Se atentar a esse tipo qual meia eu vou usar? Esse sapato está confortável com esta meia? É este o calçado que eu vou usar? Então, tudo isso. Para que finalidade eu vou comprar esse sapato também? Porque, por exemplo, sapato alto, sapato toalete, é um sapato para uma festa. É um sapato que você vai usar poucas horas. O sapato bico fino e de salto agulha não é para usar na rua. Não dá para usar. É anatômico. É maltratar muito o pé. É maltratar o corpo todo, não só o pé. Né? Porque você muda toda a tua postura. Eu vejo algumas pessoas andando com salto fino na nossa Felipe Schmidt, que é aquele calçadão. As pessoas não conseguem nem andar direito, né? Aí perde toda a postura, perde toda a elegância em função de um calçado extremamente alto e que não fica confortável. Claro, e daí acontece o calo de compensação, né? Porque tu vai compensar uma parte do teu pé, né? E vai criar aquele atrito e o calo vai aparecer. A gente falou muito em como evitar, né? Como evitar o problema, como evitar a micose, o fungo. A pessoa que já tem, ela pode ficar otimista com relação a tratamento? Pode. Hoje, assim, olha, a gente alia sempre o tratamento médico com o de podologia. Porque o podólogo não prescreve medicação, mas a gente auxilia no tratamento do dermatologista. Então, muitas vezes, depende do grau ou do estágio ou do processo todo de tratamento, às vezes começa com o local e se não resolve, o médico passa para o oral. Mas a limpeza da unha é obrigatório fazer. Esse cuidado, essa higienização da unha é obrigatório fazer. E aí é que entra o podólogo que vai auxiliar nesse tratamento, né? Então, existe esmaltes, existe cremes, existe géis, depende o que vai definir com o dermatologista. Para quem vai para uma festa, por exemplo, precisa usar, ainda não está tão frio, precisa
Eu sei que eu já vi tratamentos que a pessoa coloca, não sei se tem até uma prótese dentária que é utilizada. Tem. Não tem Essa isso? que é o clipe que a gente coloca. Que é a unicortese que a gente coloca para acertar a curvatura. Tá. Isso é um tratamento também que é interessante fazer agora no inverno. Mesmo dentro do sapato e tal, porque as pessoas não querem que apareça. Então, o tratamento de micose e o tratamento de correção de unha também pode fazer agora no inverno. E o de micose é até interessante que ela falou aquela hora, pelo fato de tu usar esse calçado fechado, até esteticamente, porque no verão, como tu deixa o teu pé mais exposto, calçado aberto, geralmente a mulher não quer, né, sofrer um corte. Porque assim, o trabalho que a gente faz, geralmente com dermato, é um trabalho multidisciplinar. O que acontece? A gente pega, remove aquela parte doente da unha, da micose, e faz a limpeza para ser colocado, né, o remédio. E tem a deslaminação também, né, que tu desbasta a unha por cima para o remédio penetrar melhor. Então é bem interessante o trabalho conjunto do podólogo com o dermato. Eu achei que aquela unha teria que ficar também exposta, para não ficar tão fechada. Por isso que eu te perguntei isso. Não necessariamente. Você tem que fazer o teu tratamento auxiliado nessa equipe multidisciplinar para poder fazer esse tratamento. Porque realmente no verão acabam não fazendo. Aí coloca o esmalte. Então é a hora de fazer, já que o sapato, o pé está escondido e tal, é a hora de tratar. Mas não tentar cortar sozinho. E não tentar cortar sozinho, porque o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas vão cortando aquilo que está descolado, mas às vezes não é o descolamento só. Tem outras coisas ali que a gente precisa fazer antes para depois tirar. Ou vão arrancando, né, como fez. Ou vão arrancando, porque o que acontece muitas vezes do arrancar a unha é que lesiona-se a matriz da unha. Uma vez lesionada a matriz da unha, não tem muito o que corrigir, tá? Porque a matriz lesionada, esta unha nunca vai ficar perfeita como era. Ela vai ficar ou rugosa, ou toda abaulada, nunca mais vai ficar uma unha lisinha. Raramente fica. Unha encravada, tem muito também no inverno ou não? Tem. Agora é época de ter, né? Agora é época de ter. E tem muita procura até para esse tipo de tratamento, até para tu utilizar já os calçados fechados, né? E daí o que acontece? Vai entrar a órtese que a gente estava falando, para corrigir a curvatura da unha. Porque geralmente são cortes incorretos, né? Que ocorrem. Sapatos inadequados, né? Como a gente falou, daquele espaço que tu tens que deixar, no meu caso, que uso o bico fino, eu deixo 2 centímetros, tá? Do hálux, que é o dedão, né? Até a ponta. O que acontece? Quem usa muito rente, o teu pé vai fazer isso aqui, ó. Então, tu não consegue mexer. Eu consigo movimentar meus dedos dentro da minha bota. Tem que ter essa atenção. Tem que ter. Por exemplo, eu tenho o pé muito grande. E uma época eu usei sapato de bico fino. Eu não queria comprar um sapato maior, porque ia ficar muito bicudo. Ia estar o meu pé já grande e o bico. Sim. Então, uma época eu fiz a besteira de comprar um sapato que eu achei depois que ficou apertado. Tive medo até de usar muito tempo. Sim. Tem que se atentar a isso também. Tem que né? se atentar. Deixar o espaço para o pé. Esse espaço é importantíssimo. E a movimentação dos dedos dentro do calçado. Isso não importa se seja alto, baixo, os dedos têm que se movimentar. Isso para homens e para mulheres também. Porque vai criando os neuromas de morto, que vai pressionando o pé demais dentro do calçado. Então vai mudando a forma do pé se apoiar no chão, né? Então tem que ser uns detalhezinhos pequenos também, mas as pessoas têm que se antenar com isso. Tá bom. Para a gente encerrar, uma dica de vocês para o inverno, assim, qual que seria a dica principal? A questão da limpeza, de se programar para utilizar aquele calçado que está guardado há um tempão. Eu acho isso importantíssimo. Né? Asepsia, que a Vera já comentou, né, do calçado, de um ano para o outro, né? Sempre fica, é ali que o fungo vai se proliferar, né? E como ela falou, até pelo fato do nosso clima aqui ser úmido, e acontece de mofar, né? Então a asepsia é essencial para fazer esse tipo de asepsia que ela estava comentando.
Existe, né, além de produtos, né, caseiros, lá na clínica a gente tem uma linha completa de produtos para asepsia, produtos de tratamento para os calos, para evitar calos também. Esse tratamento caseiro que você falou foi o que ela citou de colocar na sacolinha, no sol? Isso. Para quem chegou agora, como é que é? Colocar o calçado ali? O lisoforme é o que eu recomendo, que tem o lisoforme spray e o líquido, mas eu reformo o spray para não deformar o calçado. Novamente, lembrando, pegue os sapatos, pegue um pano úmido, embeba no lisoforme, passa dentro dos calçados e depois o spray, ou coloque, se não quer colocar a mão dentro do calçado, spray dentro dos calçados, coloca num saco plástico, fecha o saco plástico e coloca no sol, tá? Por um dia. Depois de quanto tempo que tem que fazer isso? Isso tu faz o tratamento inicial que tu vai começar a usar o calçado. Aí pelo menos uma vez por mês, se você está acometido de fungo. Se você não está acometido, que não tem nenhuma unha com problema, não precisa fazer. Colocar agora, só no sol resolve ou não? Só no sol não, porque você vai ter que limpar esse calçado por dentro, de qualquer jeito, com algum produto. E aí, como já tem pronto no mercado, é uma coisa prática, é um fungicida próprio para isso, é o mais prático. Mas para quem não tem problema com fungo, você deixar tomando ar também é bom? Eu faria também, eu faço isso com os meus, sempre faço. Faço uma limpeza, né? Já fiz no último feriadão, já fiz isso. Mais fácil e faz toda a limpeza. Aí pronto, agora tá tudo pronto para o inverno. E o jeito de arrumar o sapato? Tem que ter uma sapateira, coloca o sapato, deixa na caixa? Uma coisa que as pessoas, caixa não. Correta? Ou se tiver na caixa, esse calçado tem que estar bem seco. Não pode tirar, por exemplo, eu usei à noite e tal. Já vou guardar na caixa. Não, deixa pelo menos 24 horas ele arejar, ele secar bem para guardar na caixa. Caixa plástica eu não recomendo, tá? Porque a caixa tem que ter furos para esse calçado, pelo menos passar um ar de vez em quando nele. Tá, aquela sapateirinha que a gente vê no I99, de plástico que põe atrás da porta. Aquela é pano, aquela é boa. Mas tem um plásticozinho em cima, não mas tem? Mas é um plásticozinho, mas ela, a maioria ela é praticamente de pano. Tá. Toda de pano, tá? Então ela não fica guardada. Eu digo que ela tem umas caixas, que agora tem umas caixas prontas para você colocar calçado. Esse calçado tem que estar bem seco para ser guardado, senão realmente ele vai mofar. Tá bom. Tá? Contato de vocês para a gente encerrar? Na Clínica dos Pés, no 3224-1626. A gente atende segunda a sexta, das 8 às 19 e no sábado, das 8h40 ao 12h40. Tá bom, muito obrigada pelas dicas. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada também pela oportunidade. Cliente.